Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de ter mais um momento de aprendermos com as escrituras de nosso Deus. Amém? Estaremos lendo hoje Colossenses de número 2. Olha que Paulo nos ensina. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, eu estou presente com vocês em espírito, e eu alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam também a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo na carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relações a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toca, não faça aquilo, né? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Graças a Deus, meus amados. Olha que ensino maravilhoso que Paulo está trazendo para nós. Ele está dizendo claramente aqui que ele estava lutando junto com os irmãos na fé em espírito. Ele fala, eu estou lutando por vocês, por todos vocês que estão em Laodiceia, em Colossos, por mais que eu não conheça vocês pessoalmente, mas em espírito eu estou junto com vocês. Nós estamos lutando, nós somos o corpo de Cristo. Somos unidos no mundo espiritual junto, né? E ele fala que está se esforçando muito para que todos eles sejam fortalecidos em seus corações, que todos estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento do quê? De Cristo, meus amados. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento está em Cristo, é revelado por Cristo. Então, quando nós estamos ligados na cabeça, que é Cristo, meus amados, o corpo todo, ele é edificado. O corpo todo é derramado sobre ele a sabedoria e o conhecimento que procede de Deus e não de homens. Amém? Né? Porque em Cristo, em Jesus, está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus que faz, meus amados, sobressair a sabedoria e o discernimento sobre um homem, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, tudo para glorificar e exaltar o teu santo nome. Amém?
E ele diz assim, e eu estou dizendo tudo isso para que ninguém vos engane com argumentos aparentemente convincentes. Hoje, infelizmente, tem muitos lobos, né, se vestindo de ovelha. Tem muitas pessoas que têm a boca macia, que tem ali os lábios, né, doce como mel, fala coisas maravilhosas no seu coração, mas o coração da pessoa está em guerra. O coração da pessoa é maligno. Amém? Então nós temos que ter, né, esse entendimento, meus amados, que embora, né, a gente compreenda que estamos passando por momentos caóticos, infelizmente o mundo, né, está cada vez pior, mas no sentido do quê? Porque está sendo preparado para a volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando, né? É mistério que todas essas coisas tenham de que acontecer para que as Escrituras sejam, né, ali reveladas e cumpridas. Então, meus amados, a gente tem que entender que nós recebemos a Cristo Jesus e nós temos que viver continuamente em Cristo Jesus. Quando ele está falando aqui, praticamente, meus amados, o princípio, o fundamento para que nós sejamos mais que vencedores. Nós temos que estar enraizados e edificados em Cristo. Enraizados, meus amados, é você estar se alimentando da palavra verdadeira de Deus. Edificados é você estar ali com o alicerce na rocha que é Cristo, sendo edificado todos os dias pela palavra, que liberta, que transforma, que edifica, que faz nós estarmos de pé. Nele é Cristo, firmados na fé. Então não são obras humanas, não é a força do braço, não é inteligência, não é nada disso que faz eu e você estar enraizado, edificado. É o que? É a fé. É acreditar naquilo que você não está enxergando com os seus olhos físicos, mas o seu coração testifica, que é o caminho, a verdade e a vida. O que? Cristo. Amém? Como nós estamos sendo ensinados. E o nosso coração tem que ser transbordante de gratidão, porque o que Deus fez para nós, enviando Jesus para morrer no meu e no teu lugar, meus amados, para o nosso coração transbordar de gratidão, de alegria todos os dias, independente de circunstâncias, independente do que estejamos passando. Sejam coisas boas ou coisas ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que a gente ouvindo aqui, né, as Escrituras, é lindo e maravilhoso. Agora, praticar isso aqui, meus amados, aí que é o segredo. Nós só vencemos praticando todas essas coisas. Nós só somos edificados e enraizados firmemente todos os dias se nós praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Ele fala assim, olha, tenha cuidado, meus amados, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Hoje, meus amados, tem muita gente querendo colocar acréscimo sobre a palavra de Deus. Olha, um anjo me apareceu, falou que é isso. Olha, isso, aquilo, outro. A gente vê que a humanidade cresceu tantas heresias, né, aqui, gnósticos a respeito disso. Por quê? Porque homens foram querendo acrescentar, né, a religiosidade, coisas, né, que não são provenientes de Deus, às Escrituras. E aí o povo vai acatando, o povo vai acreditando. E nisso, meus amados, vai se afastando do principal, de Jesus Cristo. E as pessoas vão criando, né, a mente, vai calcificando para coisas que são hereges, que são heresias, que não são verdadeiras, que não são limpas e puras, né? Não tem a plenitude da palavra, da divindade que nós encontramos somente em Cristo. Então a Bíblia, meus amados, não é para ser adaptada, não é para ser acrescentada a nada. Nós temos que viver o que está escrito aqui e nada mais do que isso, porque ela diz tudo o que devemos fazer. Amém? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso que ele está dizendo é, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Meus amados, não é através de qualquer outra coisa, de qualquer outro ensinamento. Nada pode nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer, a não ser o cabeça, que é Cristo. Porque em Cristo Jesus, meus amados, está todo o poder e toda a autoridade. Então, se você compreender o significado do que Paulo está dizendo a respeito disso, você não vai ser enganado nunca. Nunca. Amém? A plenitude que nós temos que alcançar em Deus, meus amados, através de Jesus Cristo, é o estado, né, que fala que está por inteiro, por completo, totalidade, integridade. A plenitude é coisa perfeita. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Amém? Então ele está falando assim, olha, nele também vocês foram circuncidados.
A circuncisão era ali um ato, né? Era um ritual que eles faziam no passado, onde tinha o prepúcio, eles cortavam a pele do homem, assim, né? No 8 dias de nascença, eles cortavam e sacrificavam aquilo, né? Dava como oferecia a Deus. Isso era um ato ritual daquele tempo, meus amados. Hoje não existe mais isso, porque Cristo veio e rasgou o véu de cima a baixo. Por isso que tem antes de Cristo, né? Depois de Cristo. Jesus enxugou todas essas leis mosaicas, porque pela lei, meus amados, nós somos mortos. Agora, pela graça, nós somos salvos. Amém? Mediante a fé em Jesus. Então, ele está dizendo claramente, nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas. Quer dizer, não é aquela circuncisão do passado. Agora, a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Amém? Agora, essa é o que você e eu temos que praticar. Olha que Deuteronômio 10:16 diz: olha, sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Meus amados, a religião deixa o homem obstinado a heresias, sabe? Nós não podemos deixar a religiosidade entrar no nosso coração, porque Deus não é religião. Deus, ele é o quê? Ele é tudo, ele é a plenitude. Temos que simplesmente servir a Deus mediante as tuas palavras. Então, meus amados, é o coração meu e teu que tem que ser circuncidado. Tem que ser o quê? Agora transformado. É despojar de todo o corpo da carne. Quer dizer, a carne diz desejos. Diz o que a carne? Vontades, prioridades. Qual é a tua prioridade? Qual é o teu desejo? Onde está a tua riqueza? Está no que você enxerga? Está no que você quer almejar aqui na terra? Isso já está errado. Você tem que almejar o quê? Cristo, a vontade de Deus, a palavra de Deus para a tua vida, porque todas as coisas Ele vai acrescentar em você. Então o homem hoje perde-se facilmente, meus amados, quando deixa o quê? O corpo da carne fala mais alto do que aquilo que está no coração, aquilo que é pleno, que é real, que é verdadeiro, que é o poder de Deus. Amém? Então, ele está dizendo aqui, ó, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Olha que poderoso que Paulo está dizendo. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que não era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, mas, olha aqui, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem em relação a alguma festividade religiosa ou a celebração. Ele vai dizendo aqui, né, alguns rituais. Meus amados, olha só o que Paulo está dizendo. Isso aconteceu, meus amados, quando nós fomos também sepultados com ele no batismo. Lembra que eu já falei para vocês? Quando você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e você quer ser uma nova pessoa, uma nova criatura, mediante a fé em Cristo, pelo que Ele fez por nós, nós somos batizados. Jesus nos ensina que temos que ser batizados nas águas. Batismo, meus amados, não é representação, como é na igreja tradicional, de representar um recém-nascido, que põe água na cabeça e representa a Deus e consagra a Deus. E isso tem que ser feito, muito importante, meus irmãos. Toda criança tem que ser apresentada a Deus. Temos que pedir que Deus ajude, que Deus, né, dê sabedoria, que dê força, que dê saúde. Claro, apresentar, consagrar a Deus os nossos filhos. Porém, meus amados, quando a criança cresce, passa a ter conhecimento, passa a ter agora já feito, né, já cresceu, já transformou o seu caráter, agora ela tem que descer as águas, tem que ser batizada como Jesus foi batizado. Jesus, quando completou 30 anos, que passou a ser adulto, um ser adulto, que os judeus, ali pela cultura deles, a partir dos 30 anos passa a ser responsável. A hora que ele alcançou essa idade da maturidade, ele desceu as águas. Ele não precisava, porque ele é perfeito, nenhum mal estava sobre ele. Ele não tem pecado. A genética de Jesus não é genética humana, meus irmãos. Ele foi gerado nos céus e desceu em forma de homem. Tinha que nascer de uma forma natural. Então Deus achou Maria, separou Maria e fez com que Maria gerasse Jesus. Porém, não tinha o DNA de Maria e não tinha o DNA de José. Era o DNA de Deus,
pleno Deus, simplesmente nasceu e ali, meus amados, ele não precisava passar por isso, mas ele passou com obediência para ensinar para mim e para você que quando a gente passa a ter conhecimento, quando nós passamos a saber o que é bom, o que é ruim, quando nós temos o caráter já formado, temos que ser batizados, porque o batismo, meus amados, é crucificar o meu velho homem na cruz com Jesus. Quer dizer, o meu velho homem, aquela aliança que foi perdida por causa de Adão e Eva, que foi corrompida, agora eu crucifico com Jesus, porque isso aqui morreu. Agora eu sou uma nova criatura mediante a nova aliança com Jesus Cristo. Essa aliança que é eterna, é imutável, é incorruptível, não há nada que possa derrubar. Por isso que ele está dizendo claramente, Paulo está falando claramente, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Cancelou toda escrita de dívida. Você não tem mais pecado. Você não tem mais dívida. Você não tem mais a morte. Ele removeu tudo isso na cruz com ele. Meus amados, é muito poderoso, é muito profundo. Ele diz aqui que tendo despojado os poderes e as autoridades, quer dizer, as potestades, né? As potestades ali que é o que aludem, né, Satanás e os anjos caídos, eles acreditavam que eles estavam derrotando Jesus na cruz. Eles não tinham nem entendimento, conhecimento de que tudo aquilo que Jesus estava fazendo era para derrotar por vez toda potestade, toda malignidade, que definitivamente Jesus venceu a morte, venceu Satanás. Então, meus amados, agora ele está dizendo claramente, Jesus passou por esse espetáculo público. Toda a humanidade viu, né? Todos os viventes daquele tempo viu Jesus sendo crucificado. Crucificado era algo vergonhoso. Jesus, sendo santo, passou por todo aquele espetáculo onde Satanás achava que estava vencendo. Porém, Jesus triunfou sobre eles na cruz. Meus amados, é muito lindo. Jesus venceu por mim e por você, meus amados. Portanto, não permita que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, o que vocês bebem, ou com relação a alguma festividade, se você veste calça, veste saia. Meus amados, tudo faça com moderação para agradar a Deus. Se você escandaliza alguém que tem esse tipo de prática, então você não escandalize, sabe? Se você participa de uma igreja que tem essas doutrinas, né, que foram criadas por homens, se você se sente à vontade, respeita, não se rebelia. Rebeliar você está sendo errado. Então respeita. Se você não se sente bem com isso, ora a Deus. Vai para um lugar que você fique bem, que você se sinta bem. Então são coisas que Paulo está dizendo aqui, meus amados, para que não venha crescer heresias, sabe? Esse tipo de gnósticos. Não venha crescer isso no meio do corpo de Deus, de Cristo. Porque é isso muitas vezes que faz afastar e faz as pessoas perder a fé. Amém? Não permita que ninguém, né, que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos também os impeça de alcançar o prêmio. Meus amados, não caia em heresias, não caia em falsos ensinos. Amém? Tem pessoas hoje usando muitas e muitas técnicas para mexer no emocional das pessoas, né? As pessoas que tanto vêm sofrendo ainda mais nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, no meio de um caos. Mas, meus amados, permaneçam fiéis, permaneçam com a mente limpa, permaneçam, sabe, na realidade que Cristo trouxe através das Escrituras, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não venham a adorar, se prostrar a outras coisas, somente a Deus, somente a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Trata de alguém que está dizendo que é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E todo o outro corpo, todo o corpo agora, né, que são sustentados e unidos por ligamentos e juntas, é eu e você, né, que efetua o crescimento dado por Deus. Então, meus amados, aqui é maravilhoso o que ele está dizendo. Tudo isso é para que eu e você possamos cada vez mais crescer em sabedoria e em discernimento, sendo humilde e rejeitando toda essa pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. Isso tudo não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te alimente ainda mais, que você possa entender, meus amados. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Fomos criados para ser o corpo de Cristo. Amém? E o corpo de Cristo, meus amados, tem a plenitude do poder e da autoridade que está sobre o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra.